Recebemos, né, da gráfica tem uma semana e pouco esse livro, uma alegria muito grande, e é uma graça que Deus nos deu, uma direção para poder estar escrevendo esse livro. A inspiração dele veio de mais de 20 anos, aproximadamente, que nós estamos ministrando sobre esse assunto, levando as pessoas a receberem, né, o poder, o batismo do Espírito Santo, o falar em outras línguas. Como já disse um pastor amigo nosso, né, isso tem sido a marca do nosso ministério ao longo dos anos. E eu estava uns tempos atrás em oração no quarto ali, buscando o Senhor, e agora que eu há mais de 3 anos estou como pastor local de uma igreja lá em Brasília, então o pastor ele tem a dura missão de todo santo domingo ter uma mensagem para as pessoas, né? E você tenta extrair ali uma mensagem para os irmãos receberem de Deus. E nesse momento de oração, o Espírito Santo falou uma palavra rema, aquela rema, né? Seja fiel à mensagem que eu já te dei. E eu falei, Senhor, são tantas que eu tenho pregado. Ele falou, não, mas aquela que eu te dei quando você era jovem, quando você teve uma experiência comigo no fundo da casa da sua mãe. Atos capítulo 2. Aí eu comecei a chorar e falei, entendi, Espírito Santo. E pedi perdão, falei, Espírito Santo, me perdoa todas as vezes que eu cambalhei para lá ou para cá para não ser fiel a essa mensagem, ou querer pregar, dar foco em outras mensagens, né? Mas ele liberou essa palavra, o Espírito Santo, seja fiel à mensagem. E ele não fala tudo, né, pastor? Ele vai falando por medidas. E aí depois passou alguns meses, um amigo meu que é escritor, pastor Rodrigo Leite, ele escreveu o livro A História dos Avivamentos, Avivamento em Chamas, o Fogo Espalhado, e agora Coração em Chamas. Estive na casa dele há um tempo atrás, e ele falou assim para mim, pastor, escreve um livro sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu tenho acompanhado o seu ministério, onde você vai, você fala sobre isso, ele ministra para as pessoas orarem em línguas. E aí depois que ele falou aquela palavra profética, né? Parece que ativou algo dentro de mim de verdade. E eu me lembrei de quando o Espírito Santo falou, seja fiel à mensagem. Aí tudo se encaixou. E eu entendi então que era o tempo oportuno e a estação propícia para, de uma certa forma, pegar todas as mensagens que nós já vínhamos ministrando à igreja, onde nós vamos, seja numa missão, seja numa conferência, e derramar isso aí em algumas páginas. Eita, que bênção. E comentamos até, né, que pensamos, né, muita gente pensa nas igrejas pentecostais e renovada que é um assunto que todo mundo sabe, mas aparentemente eu vejo até pelo canal, muita gente não entende sobre o batismo, sobre línguas. Você tenta esclarecer sobre isso, sobre o batismo do Espírito Santo. Você acha que a igreja realmente entende sobre o batismo do Espírito Santo, depois as línguas? Olha, pastor Ares, fazendo uma pesquisa e por onde nós temos andado, assim, algo vivenciado ao longo desse tempo, né? Ministrando em vários lugares, igrejas pentecostais, um pouco tradicionais. E o que eu tenho vivenciado nesses últimos anos é que falta muito entendimento desse assunto, a começar pelos líderes. Sabe, eu tenho observado assim, muitos até foram batizados no Espírito Santo em algum momento da sua caminhada com Jesus, buscaram o Senhor e teve essa experiência, certo? Mas eu vejo uma dificuldade no ensino de uma forma intencional. É o que eu tenho falado e enfatizado até no livro. A boa parte da liderança não é intencional. Tipo assim, não, eu sou batizado no Espírito Santo, eu falo em línguas, mas eu não tenho aquela convicção se outros também podem. Aí é onde estão os entraves ou as barreiras de ensino e fundamento. E como esse foi um fundamento que veio na minha vida muito cedo, logo depois que eu tive a experiência com o Espírito Santo,
eu já contei no outro podcast, eu tive acesso aos ensinos do pastor Dave Robertson, Kenneth Hagin, né, dos livros dele. Então, logo ali, novo na fé, não muita experiência ainda, eu falo que o meu caminho foi pavimentado por homens que já andavam num nível com o Espírito Santo muito alto. Então, muito cedo eu fui influenciado. E eu nunca fui muito intencional. Simplesmente a gente tem vontade de compartilhar aquilo que é real e vivo para nós, né? Eu pensava assim, se foi notório na minha vida o antes e o depois do batismo com o Espírito Santo, eu simplesmente queria passar isso para todos. Mas agora, depois de alguns anos no ministério, aí o Espírito Santo vai nos dando um alerta, você vai tendo uma preocupação com a igreja, você vai ficando mais consciente com as palavras proféticas para a igreja, e aí então eu entendo porque lá atrás o Espírito Santo me deu essa mensagem e me levou a ser enfático nisso. E lá atrás não foi intencional, mas de uns anos para cá eu estou sendo intencional com essa. Eu lembrei daquela passagem que Paulo fala assim, não vos canso de falar as mesmas coisas, que é para o vosso crescimento. Eita glória. E fazer uma pergunta, porque tem uma linha das igrejas, não as pentecostais têm um pensamento que fala que a primeira evidência é o batismo com o Espírito, é falar em línguas, mas tem uma linha dos neopentecostais, dessas igrejas novas, que fala que não. Fala, não sei se você já ouviu isso, né? Mas eles não falam que a primeira evidência é falar em línguas. Não sei se você já ouviu isso e qual é o seu pensamento sobre isso. Olha, ao longo da história, se nós formos estudar sobre o pentecostalismo, sobre moveres e avivamentos, nós vamos entender que sempre, de tempo em tempo, se levanta uma barreira nesse assunto. Então, primeira coisa, isso vem do inferno. Isso é diabólico. Porque à medida que nós vamos tirando essa doutrina e esse fundamento da igreja primitiva apostólica, a igreja vai perdendo aquela sua essência de poder, a sua essência de autoridade como foi delegada pelo próprio Jesus, e ela vai perdendo aquela conexão com o céu. Então, para mim, pastor, é diabólico. Tá? E hoje, com a tecnologia, a internet, canais de comunicação, os enganos do inimigo estão se pulverizando mais rápido e com mais força. Então, com isso, também, aqueles que têm um compromisso com a verdade, aqueles que têm um compromisso com a palavra que liberta, devem também ser intencionais, assim como o diabo é, e muitos, como se diz, muitos céticos. Parece que os céticos eles têm um prazer de se levantar contra aquilo que é a ordenação de Jesus para a igreja. Aqueles céticos, racionais. Então, eu entendo, primeiro de tudo, é uma oposição maligna, certo? Outra, falta de conhecimento. Se as pessoas pararem um pouco para estudar a história da igreja, não só na era pós-ressurreição de Jesus, na era apostólica com os primeiros apóstolos, mas foi estudar os avivamentos passados, a pessoa ela vai ter total ciência que o Espírito Santo, toda vez que foi para haver uma expansão do reino, toda vez que foi para o Senhor visitar, reavivar a obra, reavivar líderes, haver um divisor de águas, né, das reformas na igreja, o Espírito Santo sempre esteve atuando com poder, revestindo a igreja, e o dom de línguas ali sempre causando polêmica. Sempre, isso não é de agora só potencializou. Então, mas eu acredito que canais igual o seu, o Podercast, são canais que está sendo levantado por Deus para esses dias, para trazer clareza e entendimento para milhares de pessoas que têm fome e sede da palavra. E você que está assistindo e acompanha esse canal, você só chegou até aqui porque você tem fome de Deus. E porque você tem fome de Deus, Deus tem um pão fresco para você. Esse ensino, essa promessa de Deus é para mim e é para você que está assistindo esse canal. Fique conosco até o final aqui, que segura aí, eu tenho certeza que você vai sentir, você vai poder experimentar
um pouco do que a igreja primitiva, do que igrejas que experimentaram o avivamento passado também experimentaram, que é o mover e o poder do Espírito Santo sendo revestido. Eita glória. Eu estava até comentando, né, pastor Fabrício, agora há pouco, né, que tem um irmão que falou sobre batismo com o Espírito Santo, que ele demorou 21 anos, né, pastor Luciano Faé, num podcast, mas por falta de entendimento, ele mesmo falou isso. Entendimento. Se ele tivesse entendimento, era no primeiro ano, mas não tinha ninguém para ensinar. Hoje ele ensina. Mas só que eu fiquei impressionado que nos comentários desse podcast, tem gente que fala, eu tenho 6 anos, eu tenho 10 anos. Teve um irmão que procurou ele depois do podcast, 40 anos. Tem um irmão que fala, não sei mais o que fazer, eu subo um monte, eu jejuo. Virei cambalhota e não recebo. Por quê? É muito devido ao ensino doutrinário errado. Há muitas interpretações pela metade na palavra. Eu sempre falo que quando você deseja clareza sobre um assunto, você nunca vai para um versículo isolado e tampouco baseie-se apenas em experiência de pessoas, porque uma coisa nós temos que ter ciência. Há experiências boas e há experiências ruins. E o diabo, ele é perito para pegar as experiências ruins das pessoas na igreja e fazer disso uma doutrina. Ao longo dos anos, se você sair aí, diversos tipos de igrejas, comunidades, ministério dependente, denominações antigas, você sai perguntando desde líderes ao irmão mais novo ali naquela comunidade. O que ele pensa sobre o batismo do Espírito Santo? Primeiro, a maioria deles vão se basear na experiência dos outros. Porque assim como tem muitas pessoas que tiveram experiência maravilhosa com Deus, tem pessoas que também tiveram experiências ruins. Só que as pessoas não se atentam, pastor, que as experiências ruins, elas são provenientes do diabo, ele é o opositor disso. O diabo tentou travar a igreja primitiva, ele tem tentado travar a igreja ao longo das eras. Satanás, ele é o inimigo opositor do avanço da igreja. Só que Jesus diz, nada vai parar a igreja é triunfante, a igreja sempre teve um remanescente, o Espírito Santo nunca deixou de atuar na igreja. Em tempos menos, em tempos mais explícito, mais manifesto, devido aos corações. Então, para mim, é ensino. Tanto é que boa parte das pessoas que eu já ministrei o batismo com o Espírito Santo são esse tipo de pessoas que você está falando. Ah, mas eu estou na igreja há tantos anos. Ah, mas não sei o que tantos anos. Por que eu não orei antes? Sabe qual que é a primeira frase que esses irmãozinhos falam para nós? Por que eu não recebi antes? Por que eu não falei antes? Por causa que ela já tem, quando ela recebe, quebra aquelas barreiras, aquele medo do Espírito Santo, porque o diabo, o Satanás, ele é o mestre da mentira. Ele é o príncipe do engano. Tudo que o diabo fala é engano. E olha, ele fala muito bem a Bíblia, viu? Não pense você que o diabo é aquele cuspindo fogo pelo nariz, com um tridente na mão. O apóstolo Paulo fala na carta de Coríntios que ele se faz de anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos. Satanás, ele é sutil, porque ele é o mestre do engano. Então, ele vai usar a própria Bíblia. Ele vai usar a própria Bíblia. Versículos torcidos, né? Isolados de contexto. A maioria das falsas doutrinas são versículos isolados do contexto. Quando você vai para o contexto, vem a clareza. Quando você examina um pouco mais a fundo, vem a clareza. Então, para mim, hoje, seja num meio pentecostal, no meio tradicional, falta-se um equilíbrio e uma clareza sobre esse assunto. E eu falo sem constrangimento nenhum, porque desde os meus 20 e poucos anos de idade, eu tenho estudado, eu tenho vivenciado, eu tenho sido ministrado por essa mensagem. A mensagem do Espírito Santo, a mensagem de como ser cheio com o Espírito Santo, e desde muito cedo, essa mensagem sobre o avivamento, avivamentos no passado, sempre encheu o meu coração. E ainda mais quando eu soube que Deus tem uma promessa para nós no nosso dia de um grande mover de avivamento global antes da vinda de Jesus, então eu tenho perseguido isso há anos. E a chave mestra para todo avivamento
é um mover e um entendimento da atuação do Espírito Santo na igreja. Você falou que ministrou já muita gente, né? Milhares de pessoas com esse problema. Quais as barreiras? Até para barreiras que é engano. Se alguns falam, é por causa disso, falta santidade, ou teve esse problema. Qual é as barreiras que a pessoa tem? Uma barreira antiga, né? Uma linha doutrinária ensinada, passada de geração para geração antiga. Deus não habita no templo impuro, então você não pode receber o Espírito Santo, porque você está impuro. Mas é um texto isolado que não tem nada a ver com o contexto. Que eles pegam ali da parte da carta de Coríntios, né, que Paulo fala: vós sois templo do Espírito Santo de Deus, que habita no vosso corpo. Mas vamos lá, é falta do ensinamento da tricotomia. Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo de carne. Então, o Espírito Santo, ele não habita literalmente, diretamente no nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele é afetado pela habitação e pela presença do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo habita no nosso espírito, no meu homem interior. É aí onde as pessoas têm problema para entender que elas podem falar em línguas e elas podem ter uma comunhão com o Espírito Santo, mesmo não tendo o raio, o trovão, o arrepio. Então o grande entrave é esse. A maioria, não sou digno, não estou pronto, não sou santo. Eu gritei com a minha esposa, não posso ser batizado com o Espírito Santo. Então as pessoas trazem esse entendimento para uma atuação ligada a ações externas, e não tem a ver com ações externas. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos no Espírito. Quando você nasceu de novo, o Espírito Santo entrou no teu espírito que estava morto. E nesse momento agora, você que está nos assistindo, você já é cristão, seja de alguns meses, alguns anos, que você está na fé, a sua alma está sendo transformada, mas a sua carne, meu irmão, se você precisar sair da carne para ser cheio do Espírito Santo, você vai direto para o cemitério. E o Espírito Santo, ele não habita na minha carne, ele habita no meu espírito. Entendeu? Então esse é o primeiro grande entrave da galera pentecostal. Nunca tô pronto, porque nós temos ainda os resquícios de pecado na carne. O apóstolo Paulo fala lá na carta de Romanos: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Por causa do quê? Pobre homem que sou, por causa do pecado que ainda habita no meu corpo, não mais no espírito. Porque quem nasceu de novo, ele foi liberto do pecado original que estava no Espírito. Então, quando eu vou ministrar o batismo do Espírito Santo, quando é a igreja que eu vejo que é pentecostal, eu já vou muito nessa linha, pastorais, do fundamento do novo nascimento. A maioria dos nossos irmãos não tem um entendimento claro nem como é que acontece o novo nascimento. Então, por isso que tem dificuldade de receber o Espírito Santo. Eles se movem muito por emoção, por sensação. Então, por exemplo, se você está pegando fogo, então o Espírito Santo pode vir. Se você está naquele dia que a carne está gritando, não, o Espírito Santo não pode nem chegar perto de mim. E aí falta ensino. Irmão, não, irmão, é o Espírito. O Espírito Santo habita no teu espírito. E o teu espírito é santo. Quando você nasceu de novo, teu espírito é 100% santo, não tem resquício nenhum de pecado. A alma, que é a mente, intelecto, emoções, intuição, está sendo trabalhado pela palavra. Eu estou sendo transformado na minha alma todo santo dia. Deus, o Espírito Santo tem tocado a minha alma, minhas emoções. E a carne? A carne velha não converte mesmo. Véio. Ela só tem 2 destinos. Se Jesus prolongar um pouco a vinda dele, por longanimidade e misericórdia, nossa carne vai voltar para o pó, certo? Ninguém dura para sempre. Eu tô com 40, você tá com quanto aí, pastor? 20 e pouco. 20 e pouco. Mas nos próximos 30, 40 anos, se o Senhor tardar a sua vida, nós não estaremos mais aqui. Não estaremos. Então a carne não vai converter. E se Jesus aprover ele voltar na nossa geração, a Bíblia fala que esse corpo vai ter que ser transformado. Aí sim vai haver a redenção do corpo. Mas quando nascemos de novo, a redenção é no espírito,
na alma está sendo transformado. Então, quando você coloca esse entendimento para as pessoas, pronto, irmão, você pode receber o Espírito Santo se você creu em Jesus. É um dos capítulos que eu enfatizo no livro. Para ser batizado no Espírito Santo, tem que nascer de novo. Porém, você creu no Senhor, você já pode receber o Espírito Santo naquele mesmo momento. O Dave Roberts fez isso tantas vezes no seminário dele. A pessoa, acho que tem uma igreja em São Paulo que faz isso, eu acho que você faz também, que ela faz o apelo, a pessoa aceita Jesus, depois que aceitou Jesus, já ministra o batismo com o Espírito Santo, na mesma hora, e ela tem muito resultado. Não sei se você faz assim também. Faço isso. A igreja aí, ela está na visão, ela está no fundamento, no fundamento da igreja primitiva. Um exemplo disso, vamos dar um exemplo disso aqui na Bíblia? Porque tem um monte de pessoas agora nesse momento, estão falando, mas não falou nada da Bíblia, porque você sabe que tem muitas pessoas que vão assistir, estão assistindo. Eu gosto daqueles comentários, cadê a base bíblica? Nós temos várias, para uma tarde, para 10 horas. Mas vamos então numa base bíblica aqui rapidinho, nesse assunto aí que você colocou. Atos, capítulo 10, Atos 10, 39. Muitos conhecem essa passagem. Sabe que passagem que é? Pedro pregando para Cornélio, o centurião romano e toda a sua família. Irmãos, olha só. Pedro teve uma luta de entendimento com o Senhor para poder ir até Cornélio. Porque para o apóstolo Pedro, naquele momento, o evangelho era só para os judeus, certo? Gentios? Não, o judeu não podia nem cumprimentar, não podia entrar. Se comesse com um gentil, ele era expulso da sinagoga. Você sabe como que eram os judeus xiitas, né? É. Então, aí onde eu estava falando há alguns minutos atrás, olha o contexto. Então o contexto é esse. A igreja primitiva naquele avivamento, poder, Pedro pregou, 3.000 se converteu, depois mais 5.000. Pedro e João descem lá em Samaria, depois de Felipe pregar. E aí, avivamento, eles oram, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. E aí, quando o Senhor aparece para Pedro naquela visão do lençol e fala, Pedro, não chame de impuro que eu purifiquei, vai vir uns homens aí, você acompanha eles, que eu quero que você prega para uma pessoa, tal, contextualizando ali, né? Deus preparou Pedro, por quê? Porque quando Pedro chega e ele olha qual é a missão dele, a primeira pregação dele foi para judeus, né? No Pentecoste. Aí o que o Senhor fala, rapaz, eu vou te levar um pouco mais além das fronteiras. Quando ele chega ali na casa do romano, acho que Pedro pensa assim, meu Deus, é agora que os irmãos da igreja de Jerusalém vão destituir o meu cargo de apóstolo. É agora que vão jogar para fora da igreja. Porque ele estava atravessando uma linha que ninguém atravessou até aquele momento. Ir na casa de um romano. Mas quem viu aquele romano? Deus. Quando Pedro chega, ele fala aqui no versículo 39. Nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde mataram suspendendo no madeiro. Atos 10, 39. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão. Por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos. Ele mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe perdão dos pecados mediante o seu nome. Então, quem que é perdoado de pecados? Todo aquele que nele crê. Pedro discorreu sobre Jesus, certo? Ali para Cornélio, a família e os amigos. Quando Pedro lança essa palavra falando de Jesus, olha, Deus constituiu ele juiz de vivos e mortos, e ele mesmo diz que todo aquele que nele crê recebe perdão de pecados. O que acontece no versículo 44? Isso é maravilhoso. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, que palavras que Pedro estava falando? Se você abriu na sua Bíblia aí, que palavras Pedro estava falando? Sobre perdão de pecado, sobre um coração que se arrepende, alguém que crê em Jesus. Então, a Bíblia narra aqui, Lucas, né, narra que enquanto Pedro estava falando essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos. Todos.
Tem uns irmãos aí que não crê, né, pastor? Isso que é para todos. Todos os que ouviam a mensagem. Isso aqui é poderoso. Porque o Espírito Santo que conhece o coração do homem, aqui tá uma coisa. Quem sou eu e quem é você para julgar quem nasceu de novo ou não? Fala para mim. Eu acredito que nos dias de hoje há muitas pessoas que frequentam igrejas que não nasceram de novo. E aí tá a labuta dos nossos amigos pastores de ovelhas. Os pastores estão tentando apacentar bode, meu irmão. Aí é difícil, aí não entra no coração, não há conversão, não há mudança de vida. Infelizmente, nós estamos vivendo esses dias, que há frequentadores de igreja, simpatizantes da fé, eu vi esses dias na internet, misericórdia, simpatizantes da fé. Mas enfim, então tem muitas pessoas que nem nasceram de novo, certo? Mas também tem muitos que nasceram de novo. E quando você está ministrando, pregando, você não consegue, pastor, numa assembleia de 100, 200, 300 pessoas, detectar quem de verdade nasceu de novo ou quem nasceu de novo. Por isso que a nossa mensagem tem que ser cristocêntrica, porque quando ela é cristocêntrica, o Senhor vai entrar no coração até daquela pessoa que está ali, ó, frequentando às vezes 10 cultos, 15 cultos e ainda não nasceu de novo. Então, quando nós pregamos essa mensagem de Cristo sobre o perdão dos pecados e a pessoa crê, o Espírito Santo sabe que ela creu. O Espírito Santo olhou no coração daqueles gentios e viu que eles tinham fé para ser salvos. Então, exatamente aqui na Bíblia aconteceu isso que você acabou de falar. Aquelas pessoas foram salvas. Que momento elas foram salvas? Não sei. A Bíblia não narra. Mas a Bíblia narra que enquanto Pedro ainda estava pregando, o Espírito Santo falou assim, Pedro, bateu no ombro dele. Obrigado, você é um cara bom, sua mensagem é poderosa, você é o apóstolo de Jesus, mas deixa que eu sei conduzir o negócio. Sabe por quê? Pedro ia terminar a mensagem, Pedro ia analisar, né, segundo o costume judaico-cristão, ia analisar se eles poderiam ser batizados nas águas, aí quem sabe, talvez, o Espírito Santo ia vir sobre os gentios. Não é assim que muitos pregadores acreditam? Mas o Espírito Santo aqui, ele quebrou 2 paradigmas. O Espírito Santo desceu sobre eles antes deles serem batizados nas águas. Para mim, isso aqui é um texto-chave, pastor. Nasceram de novo e já foram cheios do Espírito Santo. Aqui, ó. Enquanto Pedro ainda estava falando essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram a mensagem. Todos. Não escapou um. Aleluia. Deus não faz acepção de pessoas. Aí fala, os judeus convertidos que vieram com Pedro, ou seja, a equipe judaica de Pedro, convertido, né? Ele era convertido, mas ainda tinha os costumes da circuncisão, não sentar com gentil. Eu acabei de falar, ficaram admirados. Pastor, se nós liberarmos o Espírito Santo e deixar ele agir da maneira que ele bem entender, até aqueles que são crentes de muito tempo vão ficar admirados. Porque se tem uma coisa que o Espírito Santo não tem, é uma caixinha de regras. O Espírito Santo é Deus e é um Deus de princípios, não de regras. O nosso problema é que nós vamos criando um monte de regra para encaixar o Espírito Santo. E a igreja está ficando carnal, sem poder e sem o testemunho de Jesus, que o próprio Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A autoridade do céu deveria estar na igreja. A igreja ela deveria saber manusear as chaves do reino para abrir e fechar. Mas por que parece que o inferno prevalece? Porque falta o poder do Espírito Santo. Porque nós pegamos o Espírito Santo e nós ensinamos que o Espírito Santo é uma lista de regras e de caixinhas e quem sabe é assim, assado. Não, o Espírito Santo ele é Deus, ele não cabe na nossa caixa de regras. Ele é Deus. E o que ele fez? Ele batizou aqueles gentios na frente da comitiva da igreja de Jerusalém. E olha o que continua dizendo. Eles ficaram admirados. Agora, sabe o que foi que admirou aqueles homens? No versículo 45, fala assim, ó. E ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Qual que é o sinal quando o Espírito Santo vem e cai e derramado na vida de uma pessoa? As línguas. As línguas é bíblico.
Então você que nos acompanha até agora, e você está achando que nós estamos só contando experiências pessoais, tá aí na sua Bíblia, na minha Bíblia, seja qual a versão que você mais gosta, vai mudar pouca coisa, mas está na Bíblia. O Espírito Santo batizou pessoas improváveis. Então, toma muito cuidado de você julgar uma pessoa que teve problema com droga, com álcool, pessoa que chegou para Jesus agora, outro entrave na igreja. A pessoa chega lá, ela foi atraída pela mensagem: Jesus, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, né? É a mensagem: vem, irmão, vem. Ah, mas eu tô fumando. Não, vamos lá, Jesus é bom, ele quer você fumando, ele quer você mentindo, prostituindo, só venha. Não é essa a mensagem evangelística da igreja? Mas o que acontece quando essa pessoa chega na igreja? Não, agora você entrou aqui, se você não parar de beber, fumar, mentir, Deus não vai tocar você. Não é bíblico. Não é bíblico. Jesus chama do jeito que tá, e é ele que faz a transformação. Jesus jamais convida o pecador para deixar o pecado para se converter. Não, Jesus convida o pecador para querer nele, se converter, aí o pecado é aniquilado, o pecado é arrancado.